palestra com a gente, mas para poupar a voz dele nesse início, vou pedir para fazer a apresentação de vocês, iniciar com a prece aqui, depois ele entra propriamente no tema. Então, para nós iniciarmos e não perdermos tanto tempo hoje, tem alguém vindo pela primeira vez? Além? Vocês dois? Pode ir. Qual que é teu? Você é de onde? Sou de Belo Horizonte mesmo, moro aqui no Bitier, até depois da manhã, depois de Vila da Fé. Depois mais longe, eu não vou ficar por aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Seu nome? Seja bem-vindo. Bem-vinda. Bem-vinda. Mais alguém, gente? Não, né? Então, vou iniciar com a prece, depois Geraldinho iniciar a palestra. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o Príncipe da Paz, a luz do mundo, o pão da vida, o médico dos médicos, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas. Nós todos nos reunimos aqui, nesta hora, sempre rogando a Ti, Jesus, a Tua presença em nosso meio, sempre implorando, Mestre, para que os nossos corações sejam capazes de registrar a presença do Teu Santo Espírito. Tudo que nós fazemos, Senhor, é para receber a Tua bênção aqui no dia de hoje. Então, por misericórdia, nós pedimos para que o Senhor venha estar conosco. O nosso coração, Jesus, jamais encontraria meios de expressar toda a gratidão pela qual ele é invadido, por tudo, Mestre, que o Senhor nos tem feito. Sempre, Jesus, em que nós nos encontramos nos nossos momentos mais difíceis, sempre, Mestre, que nós estamos prestes a afundar diante dos nossos medos, a Tua mão é conosco e nos ajuda a emergir das águas profundas do nosso desespero para entender que tudo passa nessa vida e para entender sempre, Jesus, que ao Teu lado nós sempre teremos caminhos de paz, de harmonia e de verdadeira felicidade. Por tudo isso, Senhor, e por mais, nós te dizemos aqui, diante da nossa mediocridade, muito obrigado. Sem o Senhor, nós certamente não conseguiríamos atravessar o caminho apertado do cristianismo aqui nessa terra. Ainda, Mestre, diante da união sincera dos nossos pensamentos aqui nesta noite, nós gostaríamos de pedir por todos os nossos irmãos e irmãs que nessa hora padecem os sofrimentos mais atrozes. Por favor, Jesus, que a paz que provém do Teu coração caia sobre as nossas cabeças, inunde o nosso pensamento, trazendo a certeza de que tudo passa nessa vida e de que só o Teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, é suficientemente forte para reinar para todo sempre. Reina em nós, Jesus. Entra nos nossos corações, Mestre, e muda tudo de lugar conforme a Tua vontade. Nós te pedimos, Senhor, por misericórdia e graça, que abra as nossas consciências nessa noite para sorver todo o conhecimento que aqui será ministrado. Ajuda-nos, Jesus, a compreender as verdades evangélicas, especialmente na noite de hoje. Ajuda-nos, Jesus, a compreender a grandeza
desse teu apóstolo que nós conhecemos nesta encarnação como Francisco Cândido Xavier. Nós te amamos muito, Jesus, e de joelhos aqui, nós, mais uma vez e para toda a eternidade, te dizemos: hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Sê conosco, Mestre, agora no estudo e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, então o Geraldinho vai subir aí. Bom, gente, muito boa noite. Hoje está fazendo 6 semanas que nós ficamos em silêncio forçado, né? Às vezes, Deus nos encaminha essas pausas necessárias, né? E nós tivemos que ter muita paciência mesmo para nos recuperar. Recomendo a vocês terem muito cuidado, está chegando o inverno. Nós estamos, embora não saia em nenhum lugar, mas a gente soube nos hospitais, junto também aos laboratórios, né, de testagem, que nós estamos no meio de uma grande pandemia do vírus H1N1, que foi o que eu peguei, não é brincadeira, né? Fiquei 5 semanas doente. Então, todo mundo tenha muito cuidado com a gripe. Quem tiver gripado, é preferível que fique em casa mesmo, se recuperando, porque a transmissão desse vírus é violenta, gera pneumonia. Muitas pessoas estão pegando pneumonia em decorrência desse vírus. Não foi o meu caso, graças a Deus. Mas eu digo a vocês que nos anos todos que eu vivi, nunca passei tão mal, igual essas 5 semanas, né? Então, muito cuidado é pouco. Recomendação do coração para vocês. E hoje vocês vão ter paciência de me ouvir com essa voz aí de rouca ainda, né? Talvez aí nos 80% dela. Então, é um treinamento da mediunidade suas auditiva, tá bom? Vocês vão tentar entender o que o Geraldinho vai falar hoje. Nós estávamos numa sequência falando sobre o nosso contato com o Chico desde o princípio, desde Pedro Leopoldo, da minha família Machado, e estávamos no dia 23 de abril, que foi o último dia que eu falei aqui, nos livros que íamos publicando, o Chico nos encaminhava pela União Espírita Mineira. E hoje, então, nós vamos começar falando do livro Fulgor no Entardecer. Essa foi a primeira capa dele, lançado no final da década de 80. E foi muito emocionante para nós, porque o prefácio... aliás, nós recebemos uma mensagem de Meimei falando sobre o cuidado com os idosos. E essa mensagem o Chico havia recebido lá na década de 50 e nos disse que guardou esses anos todos até que nós chegássemos. Porque esse livro é um convite, né, a que todos nós tenhamos muito cuidado, muito carinho com os nossos idosos queridos. Né, que nós precisamos aprender com os nossos idosos. O livro foi publicado, como eu disse, no final da década de 80, pela União Espírita Mineira. A capa mais recente é essa aqui. Eu só tenho a mais recente, que é nesse formato, né? E nós ficamos sabendo que a União agora fez um acordo com a Federação Espírita Brasileira, que vai lançá-los todos. Então, nosso agradecimento ao Alisson, presidente da União Espírita Mineira, e à Federação Espírita Brasileira. Nós aqui, fotos nossas com o Chico, em 89. Quase não mudei, né, gente? Fala assim, Geraldinho, você tá igual. Eu falar mentiroso. Né?
E aqui o Chico escrevendo a letrinha dele para a Dona Neném. Primeiro ele fala da pomada Vovô Pedro, mas eu não vou entrar nesse assunto hoje, porque é muito interessante, vou deixar para mais tarde, que ele escreve para ela como se deve usar a pomada Vovô Pedro. Tá? Vai ficar para cenas dos próximos capítulos. Mas eu gostaria que o João lesse para nós justamente esse trecho aqui, que ele falando dele mesmo, das doenças, já que eu falei em doença, né? E a gente tem que se alegrar até na doença. Lê para nós, João. Então, depois desse trecho em que ele termina falando da pomada do Vovô Pedro, ele continua. E assim vou tocando o barco. Graças a Jesus, embora esteja carregando todo esse arsenal de sintomas e deficiências orgânicas. Estou em dia com o meu bom humor e ainda consigo rir de mim mesmo. Não tenho tido, e aí? Olha só. Isso é uma receita para todos nós que estamos doentes, né? Olha como Chico Xavier tratava as doenças, né? Olha só. E assim vou tocando o barco. Graças a Jesus, embora esteja carregando todo esse arsenal de sintomas, até parece que foi escrito para mim agora, né? Estou em dia com o meu bom humor. E ele era fantástico nisso, né, gente? O Chico era uma pessoa que ele podia estar sofrendo o que fosse, mas ele não perdia o bom humor. E uma característica que eu costumo contar muito, e ele próprio escreve, e ainda consigo rir de mim mesmo, que ele fazia piada do sofrimento, das coisas, contava, às vezes, as coisas mais difíceis pelas quais ele havia passado, mas com bom humor, com alegria de viver. Isso é extraordinário, né? Uma grande lição para nós. Aí veio, o Chico nos deu essa foto, está lá na casa de Chico Xavier, que é uma montagem de Emmanuel, que um fotógrafo amigo dele, de São Paulo, fez. Mas um detalhe, o fotógrafo fez isso com o relato de Chico Xavier. Então, o Públio Lentulus, que ele está aqui, ele está retratando o Públio Lentulus, né? O Públio Lentulus era louro, sim, e tinha olho azul, ao contrário do que muitas imagens circulam, né? E ele fez uma dedicatória para nós nessa foto, que está lá na casa de Chico Xavier. E aí veio esse livreto, no início da década de 90, um livro de bolso, que é o Migalha, né? Acho interessante ler o prefácio, que Emmanuel é econômico até no prefácio. O prefácio foi escrito em 27 de agosto de 1992, e ele diz assim: migalha. Leitor amigo, não estranhes quanto ao tamanho mirim deste livro. De fato, né? Olha aqui. Lembremos-nos de que a migalha de pão é capaz de amparar o faminto e de que a gota minúscula do medicamento é suscetível de suprimir a dor desesperadora de um doente necessitado de urgente cirurgia. Aqui também, neste volume pequenino, é possível que encontres a chave de algum problema que até agora se te afigurou sem caminho ou sem solução. Emmanuel, Uberaba, 27 de agosto de 1992. A capa atual é esta. Ficou um pouquinho maior, né? Acho que os problemas também ficaram maiores, né? Aí eles resolveram aumentar o livro. Então, aí a partir daí, seguindo a sequência temporal, né? Essa foto nós tiramos lá no Grupo Espírita da Prece, Chico Xavier psicografando, como eu disse aqui nas reuniões anteriores, ele começava na parte pública, né? Que aqui é a parte pública do Grupo Espírita da Prece, pontualmente 8 horas da noite, 20 horas, sem hora para terminar, né?
Então, a disciplina era só no início. E muita gente fala assim, nós temos que ter disciplina e terminar no horário. Vai falar isso com o Chico Xavier. Você saía de lá às 5 horas da manhã. Né? A reunião tinha começado às 8, saía às 5 da manhã, porque ele não parava de psicografar. Né? Aqui, já na casa dele, esse dia era um dia festivo, aniversário do Vivaldo, e ele organizando aqui o bolo, né? Com muita alegria. E o Vivaldo fez essa... Vivaldo da Cunha Borges era quem fazia a catalogação de todas as mensagens psicografadas por Chico Xavier. Não somente aquelas que foram publicadas em livro. Este livro dele saiu por volta de 88, 89, que é o Índice Geral das Mensagens Psicografadas por Chico Xavier. E ele fez uma catalogação também, ele ligava, né? O Chico falava com ele, eu tive em Manhuaçu, no ano de 48, lá no Centro Espírita tal, porque o Chico tinha uma memória, até já falei isso aqui, nunca via nada igual. A memória de Chico Xavier era uma memória impressionante. Então o Vivaldo ligava lá no centro, às vezes pegava o ônibus, ia lá na cidade, procurava o centro espírita, porque o Chico era muito desapegado. As mensagens que ele havia recebido no interior de Minas inteiro, nas viagens, porque como funcionário público federal do Ministério da Agricultura, ele viajava, junto com o Dr. Rômulo Jovianos, chefe dele, por Minas Gerais inteira. Né? E sempre à noite ele procurava um centro espírita. E nesse centro espírita ele psicografava e deixava lá as mensagens. Né? Um desapego com as mensagens. Só que depois ele foi informando o Vivaldo, e o Vivaldo foi recolhendo essas mensagens, por isso que surgiram vários livros a partir da década de 80, 90, de Humberto de Campos, que, por exemplo, ele falou comigo que tinha reencarnado em 1970. Nossa. Né? Mas ele lançou 2 livros de Humberto de Campos em 1988. E aí eu perguntei para ele, Chico, mas que beleza, Humberto de Campos. Porque o último livro de Humberto de Campos, publicado pela Federação Espírita Brasileira, foi O Estante da Vida, em 1968. Nunca mais havia escrito. 20 anos depois, em 88, o Chico me manda 2 livros novos dele. Quando eu fui a Uberaba, autografado e tal, falei com ele, que beleza, Chico. Então, Humberto de Campos voltou a escrever? Ele disse, não, voltou não. Mas como não voltou? Você publicou 2 livros novos. O Chico tinha uma característica muito interessante. Ele não te dava nada pronto. Ele não me respondeu. Geraldinho, ele reencarnou em 1970. Não. Ele virou para mim e falou assim, volta lá nos livros e leia o prefácio de Emmanuel do primeiro deles. Se não me engano, é Histórias da Vida. Depois nós conversamos. Aí eu fui ler, quebrei minha cabeça, né? Para entender onde é que está a entrelinha ali do prefácio. E realmente Emmanuel fala que, aliás, ele faz uma revelação interessantíssima. Que toda semana os benfeitores espirituais do Brasil escolhem um centro espírita, aliás, primeiro escolhem uma cidade. E eles todos se dirigem para essa cidade e escolhem trabalhadores espíritas dessa cidade, ou, se o centro espírita é muito grande, um centro espírita. Esperam os trabalhadores do centro espírita adormecerem, saírem do corpo e fazem uma reunião com eles no mundo espiritual, os benfeitores e os trabalhadores terrestres. Toda semana, Emmanuel diz isso. Interessante, né? Então nós vamos pedir a partir de hoje, não é isso? Que eles venham ao Saber-Amar e ao Retiro da Luz, né, Humberto? Pelo menos uma semana no ano, né?
Já está bom demais, né? Já está bom demais. Então, e Emmanuel fala lá o seguinte, que um deles se levantou, eles estavam fazendo uma reunião na cidade do Rio de Janeiro, Dica, né? Rio de Janeiro. Então, um deles, encarnado, se levantou e perguntou para o Emmanuel onde estava o espírito de Humberto de Campos, que nunca mais havia escrito desde 1968. Aí se levanta Humberto de Campos. Ora, a reunião não era com encarnados, né? Se levanta Humberto de Campos, provavelmente reencarnado no Rio de Janeiro, que é a dedução lógica, né? Se levanta e abre pergaminhos antigos. E o Emmanuel conclui que aquela sequência de livros que começou, são 2 livros, eram de pergaminhos antigos, né? Aí eu voltei a conversar com o Chico. E aí, Geraldinho, o que você achou? Eu entendi que são mensagens antigas. Não é, Chico? Então essas mensagens não são de agora, são antigas. Aí eu de fato, elas são fruto do trabalho de garimpo que o Vivaldo fez no interior de Minas Gerais, nas cidades por onde eu passei, e Humberto de Campos escreveu na década de 30, de 40 e de 50. E nós conseguimos recuperar esses pergaminhos. Aí eu me dei por satisfeito, ele falou assim, mas não é só isso não, você não pensou mais alguma coisa? Eu disse, não, Chico, eu vou ser muito sincero, não encontrei mais nada. Ele disse, olha bem, meu filho, a reunião lá é de pessoas encarnadas, então Humberto de Campos já está reencarnado. Você me perguntou, hoje ele tem 18 anos de idade. Ele nasceu em 1970, renasceu em 1970, na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então é só fazer a conta. Se alguém topar aí, alguém com quantos anos dá? Com alguém de 54 anos, carioca, né? Porque ele falou com o Chico o seguinte, Chico, quando ele se despediu do Chico, em 1968, ele diz assim para o Chico, Chico, agora eu estou cansado de escrever. Eu preciso agora ter obras, realizar as obras da fé, porque ficar só na escrita não me eleva. Então nessa encarnação não teria literatura? Não. Aí ele falou o seguinte, ele iria pegar, não, ele iria pegar na enxada. Ele precisava pegar na enxada, ou seja, ele precisava trabalhar. Eu acho que o pegar na enxada não é literal, né? Não quer dizer que ele foi ser lavrador, não, né? Mas eu acho que é trabalhar muito em favor da doutrina sem escrever. Ele não queria saber de escrita. Ele, de fato, já tinha escrito muito. Como encarnado, né? Humberto de Campos foi da Academia Brasileira de Letras, não é? E desencarnado, logo depois escreveu mais de 20 livros através do Chico. Eu acho que 2 deles são, assim, um must para nós. Nós todos temos que ler, que é Boa Nova e o Lázaro Redivivo, que são passagens da vida de Jesus Cristo na Terra. 2 livros imperdíveis, né? Então, mas voltando ao Vivaldo, ele então vai colecionando essas mensagens todas. Vamos ver aqui o Chico autografando o livro, lá na mesa de almoço dele. Esse é o Vivaldo, todo feliz com o livro dele. Aqui não deu para ver, né? Mas aqui na sala de almoço de Chico, tem a Santa Ceia tecida. Como é que chama isso? Crochê? Tapeçaria. Tapeçaria. Legal. Eu sempre erro essas coisas. Aqui, essa senhora aqui, Dona Enóia. Tem um caso muito interessante, a gente não deve mostrar, não, né? Mas são casos interessantes. Ela era servidora do Chico na parte da noite. O Chico tinha 2 servidoras
maravilhosas, né? Uma que ficava durante o dia, chegava cedo, 7 horas da manhã, e ia embora 7 horas da noite. E ela fazia a tarefa da noite. E a tarefa da noite, claro, era mais cômoda, né? Durante o dia que o movimento era grande, a dona Dinorá, que ficava durante o dia, era quem fazia os almoços. Eu já brinquei que ocorria a multiplicação do frango a molho pardo, porque sábado de tarde, né, sábado na hora do almoço, meio-dia, o Chico recebia mais ou menos 40, 50 pessoas para almoçar na casa dele. E eram pessoas do Brasil inteiro, amigos dele de Belo Horizonte, do Rio, de São Paulo, de Brasília, do sul do país, do Nordeste. A maioria era aqui do Sudeste mesmo. E era aquele bate-papo assim maravilhoso, né? Antes da tarefa do abacateiro e depois do pássaro preto, onde ele fazia as caridades, né, com as famílias carentes. Então todo mundo ia para esse almoço feliz da vida porque ia bater papo com o Chico, ouvir histórias do Chico. E de fato era a melhor hora do dia. Só que eu reparava uma coisa muito interessante. A panelinha da dona Dinorá era a panelinha comum que todos nós temos em casa, pequenininha. E nem tão funda ela era. Só que 50 pessoas comiam frango a molho pardo daquela panela. Gente, essa panela tem fundo falso, não é possível. E todo mundo ficava satisfeito. Um dia eu falei com o Bacelli, nós brincando, Bacelli, eu acho que tem a multiplicação do frango a molho pardo, não é possível isso. À noite, não, à noite ela ficava mais de companhia, né? Porque ela era o lanchinho da noite e tal. Mas aconteceu que às vezes as pessoas levavam recursos financeiros para o Chico distribuir no sábado. E ele escondia isso debaixo do colchão ou debaixo do travesseiro dele. E tinha um armarinho também com as gavetas que ele escondia ali embaixo, né? Que era o que ele ia distribuir para as senhoras carentes no sábado seguinte. E aí, depois que o Chico morreu, que nos deu vamos dizer assim, o arquivo pessoal dele, nos foi dado pela família dele, né? Deixado em cartório para a nossa guarda, eu encontrei 2 folhas de papel desse tamanho assim, em letras garrafais. Não estou dizendo que seja ela, tá? Mas ele dizia assim: minha filha, o primeiro é mais fraterno. Minha filha, estou sabendo o que está acontecendo. Por favor, não mexa na minha gaveta. Ponto final. Eu acho que não surtiu efeito esse recado. Aí vem o segundo recado. Minha irmã, para que nós estejamos em paz, eu peço a nosso Senhor Jesus Cristo que não suma mais dinheiro algum da minha gaveta. Então vejam bem, o Chico não era mole, não. Né? Aí, no final da década de 80, a dona Neném Lota era presidente da União Espírita Mineira, Martins Peralva, todos os 2 nossos benfeitores aqui do Saber Amar, era o diretor secretário, e eles, conversando conosco, eu era o diretor segundo secretário, e tinha fundado o departamento editorial da União Espírita Mineira. Né? E nós conversando, todo livro que saía da vida de Chico Xavier era Chico em São Paulo, era Chico no Rio de Janeiro, era Chico em Uberaba. Aí nós pensamos assim, gente, mas cadê Chico em Pedro Leopoldo e Belo Horizonte? Não é possível, né? E eu recebi essa incumbência de fazer o trabalho que o Vivaldo fazia no resto do país, aqui em Belo Horizonte, e Pedro Leopoldo. Ia de centro em centro, e nós, então, colocamos nesse livro, a primeira edição comemorativa, foi publicada na comemoração dos 65 anos de mediunidade do Chico,
em 8 de julho de 1992. Ele estava comemorando 65 anos de mediunidade. Essa era a primeira edição, né? Aqui com a dedicatória dele, ó. E foi um livro que nos deu muita alegria, porque inicialmente nós fomos pegando muito texto, mas não tinha muita fotografia, era muito texto, né? E tem 2 fatos muito curiosos daqui que eu vou contar. Primeiro, a Célia Soares, que está até hoje, essa é a 2ª edição, e essa é a 3ª edição. Também agora a Federação Espírita Brasileira vai publicar. E, de princípio, nós não tínhamos fotografia nenhuma da época, porque não interessava pegar fotografia de Chico Xavier da década de 80, 90 em Uberaba, né? 70, não interessava, tinha que ser da época aqui, Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, década de 30, 40 e 50, né? Ele mudou-se para Uberaba em 59. E eu externei essa preocupação. Nós tínhamos a reunião de diretoria na União Espírita Mineira todo sábado, às 4h30 da tarde. Todos os diretores, Fontana participava, né? Naquela época, até hoje participa. E eu estava justamente externando a minha preocupação que a gente precisava procurar fotografias de Chico Xavier da época. E o Djalma, que era a pessoa responsável pela livraria espírita da União Espírita Mineira, bateu na porta, lá da reunião de diretoria. A dona Neném abriu a porta. O que foi, Djalma? Tem um senhor chamando seu Peralva aqui, a neta de Peralva está aqui, ó. Patrícia está lá no fundo. Tem um senhor que está querendo seu Peralva aqui. Peralva era muito rígido, né, querida? Você sabe disso, né? Peralva falou assim, não vou receber ninguém. Só que Djalma voltou 3 vezes. Ele disse que marcou com o senhor. O senhor vir aqui. Para ele vir aqui, Rua Guarani 315, encontrar-se com o senhor às 4h30 da tarde. E Peralva assim, não marquei com ninguém. Ele tinha um sotaque sergipano, ele era de Sergipe, né? Bem forte, né, Patrícia? Eu não marquei com ninguém. Aí, da 3ª vez, Dona Neném falou, Peralva, pelo amor de Deus, vai ver o que o homem quer. Não é possível, há de ser uma coisa importante. Mas Dona Neném, mas eu não marquei com ninguém. Eu nunca marcaria. Todo sábado nós estamos aqui na União Espírita Mineira, nesse horário de 4h30. Você vai lá ver o que o homem quer. Quem era esse homem? José Góes, fotógrafo oficial do jornal Estado de Minas. Aí um pouco, Peralva fica lá um pouco, né, conversando com o homem, talvez uns 10 minutos, e volta com uma pasta desse tamanho, gente, enorme, carregando. Eu nunca vi Peralva tão feliz. O sorriso dele vinha de orelha a orelha, de felicidade. Todo mundo ficou assim, o que houve com Peralva, né? Ele era sério, geralmente comedido, né, Patrícia? O que houve com a Peralva, hein? Discreto, discretíssimo. Ele, sorriso de orelha a orelha. O que foi, Peralva? Olha aqui que nós ganhamos. Ganhamos o quê? Aí ele abriu, o fotógrafo José Góes falou com ele, diz que conversou com ele ao telefone, para mim era o Chico Xavier que ligou para esse homem, alguma coisa. Porque ele estava de mudança da residência dele para um apartamento, não poderia levar todo o arquivo de fotografia que ele tinha. E entregou 100 fotografias de Chico Xavier da década de 30, 40 e 50, que estão no livro. Né? Fotografias que hoje estão na internet, em todo lugar. Né?
Então, por exemplo, Pedro Leopoldo, daquela época, né? Olha essa foto, Chico, lendo, preparando-se para ler a psicografia no Luiz Gonzaga, né? Com barba. Fotografias muito, muito interessantes dele. Esse livro é maravilhoso, vale a pena. É muito bonito. Ó, Chico Xavier fazendo a prece da inauguração do Cimento Cauê em Pedro Leopoldo. A gente passa lá na abertura de Pedro Leopoldo. Chico Xavier andando sozinho nas ruas de Pedro Leopoldo. E nós escolhemos as 100, das 100, nós escolhemos as melhores, né? Que fazem parte desse livro. Então, esse é o primeiro aqui. Está vendo o pacote aqui? São as primeiras edições, porque Dona Neném era também muito rígida. Ela falou comigo assim, Geraldinho, o livro ficou pronto, né? Mas eu não quero que... Eu tinha organizado o livro, claro que eu sabia tudo que estava no livro, né? Mas imaginem vocês a minha curiosidade, que demorou 3 anos e meio para fazer esse livro. Por aí, se não foi mais. A minha curiosidade veio o livro. Mas ela falou comigo assim, mas eu quero que você pegue os 100 primeiros exemplares. Então, várias, você veja, o livro é grande. Né? Imagine 100 exemplares. São caixas e caixas, né? Pacotes assim, que foram publicados na gráfica Formato aqui na Lagoinha. Aí eu avisei ela, o livro está pronto. Então, eu quero que você pegue os 100 primeiros exemplares, não abra nenhum deles, porque eu quero que o Chico Xavier seja a primeira pessoa a ler o livro. Ah, que legal. E é claro que eu também queria, né? Eu também queria. E aqui está a nossa alegria, né? Quando chegando ao Chico e ele autografando. Só que teve um detalhe, né? A gente acha, porque nesse período todo, dos quase 4 anos, a Dona Neném tinha falado comigo para não falar nada com Chico Xavier. Que ela não queria que o livro fosse surpresa para ele. Imagina, para isso. Missão Impossível 5. Tem que chamar o Tom Cruise para fazer esse filme. Missão Impossível. Era impossível você guardar segredo com Chico Xavier. Vou contar 2 casos. Primeiro, a Célia Soares, que está conosco até hoje na linha de luz, falou conosco, Geraldinho, eu estou fazendo a diagramação do livro, mas ela queria colocar tudo certinho, ela é bem detalhista até hoje, graças a Deus, né? E está sempre sobrando uma página em branco. Vê se você acha que a poesia do Augusto dos Anjos. Sempre sobrando uma página em branco. Eu não quero cortar o texto, a poesia. Nós não temos mais fotografia, não temos mais desenhos, porque Luiz Augusto da Costa, que fez a capa também e os desenhos, né? Ele não tinha mais nenhum desenho. Será que você não acha mais alguma mensagem inédita? Eu falei, sério, então espera que nós vamos procurar. Tudo bem, esqueci disso, né, dessa conversa. Quando eu chego em Uberaba, antes do livro ser publicado, lá vem o Chico com um envelope debaixo do braço. Ele andava assim, arrastando o pé, né? Ô, Geraldinho, como é que vai, meu nego, aquela coisa. Esse envelope aqui é para você. Aí ele levou um susto. Subscritado para mim, né? Ai, Chico, mas uma carta para mim, se eu estou aqui, não precisava escrever, né? O que é isso? É curiosidade, né? Abre e lê, né? O que é isso? Meu filho, eu não sei. É para o caso de você precisar de uma mensagem inédita que nunca foi publicada para compor uma página em branco. Ou seja, né? Aí eu pensei, pronto, não posso falar aquela palavra feia, mas pronto. A Dona Neném fala com ela, não vai ter jeito de esconder nada depois disso, né? E era uma mensagem inédita, realmente eu procurei todos os livros, não tinha sido publicada antes.
do poeta Augusto dos Anjos. Na atualidade. Foi psicografada pelo Chico. Gente, o Chico guardou essa poesia desde o dia 20 de agosto de 1939. Olha que... Não, nessa não. Não, nessa aqui não. É a outra. É através dos séculos que nós colocamos. Ah, não, é essa mesmo. Tá certo. Na atualidade. Você lê para nós? A gente gravou já sobre essa mensagem. Na atualidade. Então, na atualidade, viveis a extravagância e a decadência, o pesadelo esdrúxulo e profundo do tempo em que o direito moribundo sofre o insulto da força e da violência. Toda a carne é ilusão, treva e falência. Só o espírito altíssimo e fecundo é a suprema dinâmica do mundo, força renovadora da existência. Ante o assombro da túnica pretexta, volve o instinto famélico da besta que, de novo no mundo, engendra a guerra. Sempre Caim, no escárnio dominando, a comandar no vórtice nefando o turbilhão de lágrimas da terra. Augusto dos Anjos. Podia ser escrita hoje, né? Com certeza. Turbilhão da guerra, das lágrimas. A obra de Chico Xavier é atemporal. Aqui ele... essa fotografia eu tirei e não aguentei, porque nós estávamos almoçando, conversando, de repente ele puxa um papel de pão lá e começa a psicografar. Era assim, Chico era assim, no meio do povo, fechou o olhinho, psicografou e emana, a mensagem emana na nossa frente. Está vendo ele de olho fechado aqui? Bonitinho. Aqui são fotografias do livro, né, que a gente pôs lá. Essas eu já contei na vez anterior. Agora, eu não pus grande, não, porque a gente tem que respeitar o Chico. Mas olha aqui, a cama dele. Essa era a cama real dele. Não é onde se aparece em Uberaba, não. Era essa cama dele. Olha a humildade. E tudo isso aqui que ele não deixava mexer era presente que ele tinha ganhado das pessoas queridas. E ele não deixava ninguém mexer. E aqui eu sentado na cadeira de balanço dele, todo feliz da minha vida. Esse é o brinquinho, o pequenês, que segundo ele... Não, esse era o calmo, né? Nessa época ele tinha dois pequeneses. Uma pequenininha chamada Fofa, que de fofa não tinha nada. E o brinquinho, que era assim, uma paz, tá? Ele nem latia, ficava no colo do Chico ou no pé do Chico o tempo todo. Era super calmo, fraterno e tudo. Um dia o Chico falou comigo assim: ah, Geraldinho, eu acho que o brinquinho é a última encarnação dele como cachorro. A próxima, ele já vai vir em algum primata para desenvolver outras potências da alma. Né? Aí eu perguntei assim, e a Fofa? Ah, não, a Fofa não. A Fofa está muito atrasada, coitada. Ela é muito ciumenta, vai pelejar muito. Existe, é claro. Todos nós, desde o átomo ao arcanjo, está no livro... Nos 540. Pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Do átomo ao arcanjo. A nossa evolução começa nas individuações químicas da matéria. No livro Consolador, Emmanuel fala que as individuações químicas aspiram a ter ânima, ou seja, alma, né? Está no livro Consolador. Aí vai. O Leon Denis fala que a gente dorme na pedra, acorda no vegetal, sonha no animal para pensar nos humanos.
E a nossa próxima etapa qual é? Jesus de Nazaré, a etapa angélica. Então é um grau de ascensão sempre. Eles são nossos irmãos menores. Nós já somos irmãos mais amadurecidos, né? Mas Jesus, por exemplo, está anos-luz na nossa frente. Aqui, oi, quem é? Fala. Mas aí eu corrigiria o seguinte, isso eu ouvi do próprio Chico. Nós estamos para os nossos animais caseiros, tá? Animais de estimação, a nossa distância é a mesma distância nossa para Jesus Cristo. Porque nossos benfeitores espirituais são humanos também, como nós. Só que eles estão num plano mais alto, eles enxergam mais alto que nós. Eles não estão numa condição angélica. Né? Agora, Jesus, não. Jesus... Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz que Jesus formou a Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Onde é que nós estávamos? Né? Era uma... Se a gente... uma pedra, ou então uma pulguinha muito assanhada. Aqui, a meio caminho. Nós, seres humanos, nós estamos a meio caminho. Eu perguntei para ele assim, Chico, nós estamos muito no início, né, da evolução. Eu falei, não, meu amigo, início não, nós estamos a meio caminho, graças a Deus. Ele não, né, porque ele já está... Mas nós aqui podemos dizer que estamos... Só o fato de adquirirmos a inteligência e construirmos a civilização, a cultura, já denota esse progresso, né? As artes, a literatura, a arquitetura, a ciência, a tecnologia, a engenharia, a música, enfim. Nós já conquistamos aí um meio caminho, mas tem muito ainda para andar, né? Aqui ele lendo o livro de Vivaldo, com muita alegria. E aqui ele recebendo o... Eu não sei se é Chitãozinho ou Chororó. Esse é o Chitãozinho? Eu nunca sei quem é aqui. Né? E cantou lá para nós, foi uma festa. Aqui o brinquinho. Né? Aqui cartas dele para o meu pai, que ele revela coisas interessantíssimas que ninguém sabia, nem nós lá em casa, ele revela para o meu pai. Aí ele escreve essas cartas e me dá para eu entregar meu pai. Meu pai era católico. Para eu entregar meu pai. Quando ele lê, eu nunca tinha visto meu pai chorar. Nunca. Meu pai era muito durão, né? Muito assim, tradicional. E quando ele começou a ler a primeira carta de Chico, as lágrimas parece que esguichavam do olho dele. Eu levei um susto. O que é isso, pai? Sim. Mas dele, quem podia contar isso para ele? Eu não contei nada disso para ele. Ele relata na carta. Assim era Chico Xavier. Bom, agora nós vamos entrar rapidamente, porque nós já fizemos uma palestra inteira sobre isso, que está lá no portal Saber Espiritismo, né? Que é a reencarnação de Chico como Kardec. Kardec desencarna, nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, desencarnou em 31 de março de 1869, em Paris. Vai ser enterrado no dia 2 de abril de 1869, em Paris. Olha que interessante. Exatamente o mesmo dia que nasce Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, 2 de abril de 1910, né? Existem entrevistas, perguntaram ao Chico, quanto tempo você se preparou no mundo espiritual para a mediunidade? Ele responde, 40 anos. Faz a conta, 1869 mais 40, 1909. Mais os 9 meses de gestação, 1910. Né?
Aqui eu vou pedir o João Pedro para ler, como Emmanuel cita o assunto, en passant, está no livro Deus Conosco, de nossa edição, 12 de janeiro de 49. Então, Emmanuel, no Deus Conosco. A tarefa evangelizadora continua. A permuta de nomes não importa. Cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã. Desde que reconhecemos a governança e a tutela do Cristo, o nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa. Vale, acima de tudo, a execução. A bandeira da cruz prossegue. Em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador. Olha só, o porquê dessa missão maravilhosa no Brasil. Em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador. E eu falo com vocês, nenhum outro povo tem isso. A gente encontra isso no Brasil. Em todas as escolas religiosas cristãs, você vê isso. Né? No espiritismo cristão, no catolicismo, nas igrejas reformadas, ou como queiram, crentes, protestantes, né? Na Umbanda cristã. O povo brasileiro ama Jesus. Tem fome do Salvador. Só que antes ele fala, a tarefa evangelizadora continua. A permuta de nomes não importa. Ora, então houve permuta de nomes, né? Kardec, Chico. O nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa. O programa é de quem? Do Cristo. Né? Então é muito importante isso. E aí surgiu um dos grandes amigos de Chico Xavier, que é o Kardec, que é o Adelino da Silveira, publicou vários livros, né? O que eu mais gosto chama-se Chico de Francisco. São casos do Chico Xavier que ele anotava, né? E ele escreve esse livro no início da década de 90. Kardec prossegue. Todas as vezes que o Adelino escrevia um livro, ele levava para o Chico Xavier revisar o livro. Isso é um detalhe, nós temos depoimento dele, né? Gravado, falando isso. Ele escrevia? Hein? Adelino da Silveira, é da cidade de Mirassol, interior de São Paulo, fundador do Grupo Espírita da Paz de lá. Né? Amigo de Chico Xavier desde 1969. Esse aqui, esse camarada aqui, simpático, né? Ele antigamente, nós também temos foto com ele. Esse é o Chico de Francisco, que eu recomendo a todos. Tem outros livros, tem em torno aí de 5, 6 livros. Né? Aqui ele e a irmã dele, com o Chico, tinha uma intimidade muito grande com o Chico. Só que ele leva o livro para o Chico, que é o primeiro livro que assume de público que Chico era a reencarnação de Kardec. Claramente. Ele leva, o Chico fala com ele assim, primeiro ele corrigiu o livro todo, o Adelino tem até hoje as correções com a letra do Chico, devolveu para o Adelino e falou assim, guarda esse livro. Não publica ele, não. Então o Adelino ficou com o livro há algum tempo. No final de 1991, o Chico liga para o Adelino, pede a ele, venha com urgência para Uberaba. E chamou também o casal Francisco Galves e Dona Mena Galves, do Centro Espírita União de São Paulo, que era também uma editora de Chico Xavier. E falou com eles, Emmanuel está mandando vocês publicarem esse livro em 15 dias. A contragosto meu. Por meu gosto não saía esse livro. Mas eu tenho que cumprir a ordem de Emmanuel. E surgiram assuntos problemáticos que nós temos que absorver esse conflito que poderá desvirtuar a doutrina se a gente não publicar o livro. Inclusive, tem o Adelino conta isso, né? Quando ele levou os livros para o Chico, aqui está a dedicatória do Chico para o Adelino, no próprio livro. O Chico fala com o Adelino assim, Adelino, esse livro vacinou o movimento espírita. Olha só, palavra de Chico Xavier. Este livro vacinou o movimento espírita. Na dedicatória, ao querido amigo Adelino, ofereço este livro
cuja leitura muito me comoveu. Grande abraço do seu irmão e servidor, sempre reconhecido, Chico Xavier, 20 de janeiro de 92. Né? Depois, aí a dedicatória, né? Em maior. E essa é a primeira vez que eu recebo o livro em casa, ao querido amigo Geraldinho Lemos, querido amigo Geraldo Lemos Neto, e Eliana, com a estima e a gratidão de sempre, Chico Xavier, Uberaba, 27 de janeiro de 92. Ou seja, uma semana depois que o livro foi lançado, eu recebo em casa. Aí eu fico animado, né? Puxa vida, esses anos todos eu querendo perguntar ao Chico se ele era Kardec, não saía, chegava perto dele, a gente tremia todo, né? Não tinha coragem de perguntar. Uma vez eu perguntei para ele se eu pensei assim, eu vou fazer uma pergunta que não vai deixar ele, vamos dizer assim, melindrado, né? Eu perguntei assim, Chico, o senhor pode me dizer uma coisa? Ele fez assim, posso. Posso fazer uma pergunta? Pode. Olhando assim firmemente, né? Nisso eu tremi todo. Mas perguntei assim, o senhor pode me dizer onde anda o espírito de Allan Kardec hoje? Essa foi a minha pergunta. Ele deu uma gargalhada, daquelas gostosas, né? Só a gargalhada dele já respondia, né? Jogou o corpo assim para trás e falou assim comigo, Geraldinho, pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. E eu não fiquei satisfeito, obviamente, né? Mas olha a pergunta, gente, é uma pergunta, é uma resposta de um mestre. E a pergunta foi difícil, não é? Mas a resposta é de um mestre. Ele estava adiando o assunto, né? Quando eu recebo o livro Adelino em casa, pela primeira vez, eu falei, agora. Aí vou para Uberaba, já contei isso várias vezes, não vou repetir aqui. Depois dele chorar, confirmando que era Kardec e tal, ele volta lá no quartinho que tinha do lado lá e me dá outro livro autografado, quer dizer, ele chancela. Depois dele me dizer que era de fato Kardec, que desde quando ele era menino, na meninice dele de Pedro Leopoldo, com 4 anos de idade, 5 anos de idade, ele guardava integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Como pode? Se na biografia dele nós sabemos que ele se tornou espírita com 17 anos. Como que com 5 anos de idade ele guardava integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo? Né? Aí os espíritas que não aceitam falam assim, mas ele podia ser uma médium de Kardec. Então, só que Kardec não usou uma médium só, não. Né? Foram centenas, dezenas de médiuns. Aí ele escreve assim, aos queridos amigos, Geraldinho e Eliana, com apreço e o carinho, no agradecimento profundo do amigo e servidor, sempre grato, Chico Xavier, 19 de março de 92. O João Pedro está me lembrando que os livros estão aqui. Foi até a Renata que lembrou. Porque tem gente que fala assim comigo, isso é montagem. Aqui. O primeiro e o segundo. Estão aqui. Né? É incrível quando a pessoa não quer ver a verdade, né? Esse é o segundo e esse é o primeiro. A dedicatória dele para mim. E a dedicatória do segundo. Aqui. O João história, documento história. O João até brincou comigo. Mas você vai passar esse livro para o povo ver? Se eu não dou, não vendo e não impresso. Vamos ver. Como é que nós estamos de tempo? Tem tempo. Tem tempo? Então vamos só acabar esse assunto de Kardec, porque aí surgiu o Weimar Muniz de Oliveira. O Weimar era contra a tese de Chico Kardec. Ele era presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás. A mulher dele, não, Dona Creuza, sonhou que Chico era Kardec, falava com ele.
Eu sonhei com Chico, eu vi Chico na pele de Kardec. Ah, você está com uma ideia atravessada na cabeça, né? Falou com ela e tal. E ele era juiz de direito, foi juiz de direito em Minas Gerais, foi juiz de direito em Goiânia, né? Presidiu a Associação dos Magistrados Espíritas do Brasil, né? A ABRAME, durante muitos anos, presidiu a Federação Espírita do Estado de Goiás por mais de 20 anos, e resolveu, então, pesquisar. E pesquisando, ele achou inúmeros depoimentos, no total de 49 pessoas, não só eu, com 49 pessoas que conviviam com Chico Xavier. E ele usou uma técnica, que é a técnica forense. Né? Você sabe que todo juiz lida com isso todo dia, né? Para verificar qual das partes tem razão numa demanda, ele se utiliza de testemunhas, a prova testemunhal, tanto a favor quanto contra. Ele aplicou a mesma técnica nesse livro, que eu recomendo a todos. Eu não sei se tem um deles aqui. Deixa eu ver se tem. Tem. Aqui. A segunda edição. Aqui, vocês veem que não é um livro pequeno. Né? É a tese dele. E depois de pesquisar, usar a técnica forense, ele próprio se convenceu que Chico era Kardec, né? Porque também ele compara as duas personalidades, a personalidade de Kardec e a personalidade de Chico, que é uma das coisas que as pessoas alegam. Ah, mas são personalidades diferentes. Mas diferente como? Você conviveu com Kardec? Para saber? Né? Aliás, quem for ler a biografia de Kardec, escrita pelo francês André Morel, vai ver o bom humor de Chico Xavier. Porque assim como Chico gostava de contar os causos mineiros dele, lá na biografia de André Morel, fala que Kardec gostava de rir muito e de contar os causos gauleses. Olha só. Muito interessante, né? Aqui está o lançamento do livro, na casa de Chico Xavier. Hein? Fontana escreveu a apresentação desse livro. O Fontana, cadê Fontana? Nosso Fontana escreveu a apresentação do livro. Essa é Wanda Joviano, que fica para a semana que vem, a história dela. Esse é o Weimar, a esposa dele, Dona Creuza. O Weimar já desencarnou, mas ela está aí até hoje. Doutora Marlene Nobre, grande amiga de Chico, Bacelli, John, o Naninho, cadê Naninho? Na outra foto tem. Mesmo, é verdade. Essa é uma amiga espírita que hoje mora nos Estados Unidos, Tânia, e esse era o presidente do Hospital Espírita André Luiz, aqui de Belo Horizonte, o Roberto Luz Vieira de Souza, né? Bárbara, lá da casa de Chico e Naninho, essa é a esposa de Fontana, que já desencarnou, a Neida, né? Foi um dia de muita alegria, né? Vou pedir para o João ler o testemunho do próprio Weimar. Chico dizia que, para cumprir com a sua tarefa de médium, havia se preparado durante 40 anos no mundo espiritual. Portanto, de 1869 a 1909, quando reencarna para nascer em 1910. Isso, aliás, é o testemunho do Hércio Márcio Arantes, fundador do ID, Instituto de Difusão Espírita de Araras, São Paulo, uma das maiores editoras espíritas do Brasil, que está no livro, fala para nós. Mediunidade na Bíblia, telas famosas sob a visão espírita. Muito interessante esse livro, recomendo a todos. Ele analisa os casos bíblicos e faz a ponte com a mediunidade. Né? Legal. Esse aqui é do próprio Weimar. Certo dia, quando eu trabalhava com o Chico e estando um exemplar de Kardec prossegue à vista sobre a mesa, e não aceitando ainda a identidade espiritual que aquele livro divulga, pensei, será possível? Chico não tem a mesma personalidade de Kardec, um homem muito sério e austero. Chico é meigo, delicado. Daí a pouco ele surpreendeu-me ao afirmar, eles se enganam com a personalidade de Kardec, ele não era como pensam.
Veja como o Chico era, lia o pensamento, né? Nós temos gravado o depoimento da Dona Terezinha de Castro, que fundou Seara de Amor e Luz, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, grande amiga do Chico desde a década de 40, 50. E ela tinha acabado de ler o Obras Póstumas de Kardec, naquela porção que fala sobre a minha volta, né? Que o Espírito da Verdade, o Espírito Dr. Demer e o Espírito guia de Kardec, que era familiar de Kardec, haviam revelado a ele que a missão dele não se circunscreveria àquela vida na França. O próprio Espírito da Verdade escreve, Kardec coloca isso no Obras Póstumas, né? Quer dizer, são anotações de Kardec que depois foram publicadas depois de sua morte. Que o Espírito da Verdade diz para ele assim: se fosse possível ficares aí na Terra por 200 anos, daí não sairíeis. Mas como isto é contra a lei natural, é preciso que você termine, é preciso que termineis o quanto antes o trabalho que está em desenvolvimento, que Kardec estava fazendo na Gênese, né, para retornares para cá por um pouco e voltar de novo à face da Terra. E o próprio Kardec comenta, está lá no Obras Póstumas, julgando o tempo necessário entre uma desencarnação, a adaptação do desencarnado no mundo espiritual e a preparação para uma nova vida na Terra, julgo que no mais tardar estarei de volta à Terra ou no final deste século XIX ou no princípio do século XX. Isso é Kardec que escreveu, gente. Né? Então, a Dona Terezinha de Castro tinha acabado de ler isso. E ela olha para o Chico, ela estava em Uberaba, os dois sozinhos, lá na casa dele, eles tinham acabado a reunião na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba. Ela fala, olha para ele assim: Chico, ela tem aquela luz, né? Eu acabei de ler Obras Póstumas. Você é Kardec. Aí diz ela que ele riu assim, meio amarelo para ela e falou assim com ela: Terezinha, os espíritos me dizem isso, mas eu não acredito. Maravilha. Aqui seu avô, atriz. Peralva. Peralva. Ele e Dona Neném já sabiam disso desde a década de 60. Eles tinham absoluta certeza, né? Aliás, é de Peralva essa frase: Chico é um Jesusinho. É um Jesusinho. Ele tinha adoração com o Chico. Aliás, ele se mudou de Sergipe para Belo Horizonte para ficar perto do Chico. Né? Já contei o caso que ele foi curado de uma tuberculose pelo espírito de Sheila materializado através do Chico, lá na casa de Chico Xavier. Porque ele tuberculoso, ele era muito jovem e adquiriu a tuberculose, não tinha ainda penicilina, não tinha tratamento. E os médicos lá do Sergipe falaram com ele: olha, tem duas cidades que têm um clima muito propício para os tísicos. A primeira é Petrópolis, a segunda é Belo Horizonte. Você, na minha opinião, aqui é muito quente, em Aracaju, muito quente. Na minha opinião, você deve seguir para uma dessas cidades. Pega sua família e vai. Ele só tinha Ieda, a mãe de Patrícia, né? Aliás, nós todos hoje vamos vibrar por ela, viu? Está doentinha, na prece final. E veio com a mulher e a Ieda, a Dona Jupira, a mulher dele, e a filha, ainda criança, para Belo Horizonte. E ele contava que ele recebeu dos amigos um apartamento para morar ali no conjunto IAPI. Ele, assim que deixou as malas, falou com a Jupira: ó, você arruma aí a casa que eu vou a Pedro Leopoldo conhecer Chico Xavier. E chegando lá em Pedro Leopoldo, nos idos de 1947,
ele nos contava que o Chico já olhou para ele como se fosse velho, conhecido, né? E falou com ele: Peralva, meu amigo, você não veio sozinho, está acompanhando você 2 espíritos. O espírito de Lívio Pereira da Silva, que era o ex-presidente da União Espírita Sergipana, que tinha desencarnado com tuberculose, e o Peralva havia sucedido a ele na presidência da União Espírita Sergipana com 18 anos de idade. Olha, eu preciso contar isso para o nosso povo saber quem que é o Peralva, né? Exatamente. E estou vendo aí também o espírito de Dona Balbina. Aí o Peralva disse: Balbina, Chico? Ah, não estou lembrando. Olha, ela está me dizendo que você era criança, você tinha 7 anos de idade, que o pai dele era espanhol e médium de cura, médium espírita cristão de cura. E saía no interior do Nordeste curando as pessoas, igual o Eurípides Barçanuco fazia no Triângulo Mineiro. E Peralva, com 7 anos de idade, seguia o pai. E aí o espírito da Dona Balbina falou com o Chico: fala com ele, que ele seguia o pai com 7 anos de idade. Eu era vizinha de porta, vizinha de casa, lá na cidade de Buquim, no interior de Sergipe, que é onde Peralva havia nascido. Aí Peralva lembrou dela, né? Que era uma senhora muito bondosa. Daí, eles falou com o Chico do problema, Chico convidou para a reunião de materialização, lá na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, né? E nessa reunião, o espírito de Sheila se materializou plenamente luminoso diante de Peralva. Aproximou-se dele, né, com muita calma, plenamente materializado, e disse para ele assim: o senhor tem fé? Ele respondeu: tenho, sim, senhora. Então dá-me licença que vou lhe abrir o paletó e a camisa. O espírito de Sheila materializado pelo Chico, o Chico estava lá em transe profundo, lá no quarto dele. Para quem conhece a casa de Chico, lá mesmo naquele quarto. Abriu com a mão dele, do espírito, o paletó, a camisa de Peralva, levantou a mão para o alto, se materializou uma cuia na mão de Sheila, e ela se aproximou então de Peralva e falou algo em nome de Jesus e jogou aquela cuia nele. Aquela água caiu, o líquido, né, que estava dentro daquela cuia, caiu na testa, no rosto e no pulmão. E ele sentiu aquilo entrar dentro dele, como se estivesse abrindo o pulmão dele. Olha que maravilha. Depois desse dia, ele procurou o médico aqui em Belo Horizonte, levando as radiografias de Sergipe, né? Mas essa radiografia não é sua, é minha, sim, senhor. Mas não tem nenhum traço da tuberculose. Olha só, foi curado pelo Chico, né? Maravilha. Então, ele tinha certeza que o Chico era Kardec. Então, ele escreveu um artigo em 1972. Dona Neném autorizou ele publicar no Espírita Mineiro, afirmando que Chico era Kardec. Vou pedir o João para ler. Isso está lá no livro do Weimar. No início da década de 70, precisamente em 1972, Chico Xavier telefona para Martins Peralva, diretor da União Espírita Mineira e editor do jornal O Espírita Mineiro. Detalhe, nessa noite, era meia-noite, nessa noite já estava tudo pronto para ser publicado no jornal Espírita Mineiro, que seria o segundo artigo, porque já tinha saído um artigo no Rio de Janeiro antes, mas o Espírita Mineiro tinha muito mais capilaridade, né? Que assumiria a tese de que Chico era Kardec. Peralva, meu nego, tira este artigo que você escreveu de O Espírita Mineiro, por obséquio. Não publica isto agora, não, pois vai nos trazer muita complicação, porque ainda estamos à plena tarefa. O espírito de Emmanuel está aqui nos dizendo que este assunto virá mais tarde. Ele nos pede para dizer-lhe que agora não é hora disto. Não é hora disto, não. Vamos deixar para depois, para o momento oportuno. Não é, meu nego?
Olha só. Interessante que nessa época também o Chico tinha respondido para o Pinga-Fogo. Exatamente, um ano depois do Pinga-Fogo, o Uberaba estava fervendo de gente, né? Não era a época. Qual que foi a época? 20 anos depois, com a Adelinda Silveira, Kardec prossegue. 72, 92. Né? E aí o próprio Chico distribuiu para todo mundo, né? E, essa eu já contei, que é as páginas do Espírita Mineiro, né? Desculpa, do Evangelho segundo o Espiritismo. Desde os 5 anos de idade, ele tinha na memória, está lá no livro, as capas do livro. E não é à toa que lá na casa de Chico Xavier, quem é observador vai ver lá na parede Chico Xavier, mas embaixo está lá a assinatura de Kardec em branco. Allan Kardec, Chico Xavier. Por hoje é só. Maravilha. Tá bom? Vamos agradecer aí a presença de todos, pedir a Jesus que envolva a todos nós, e a pessoa que vai fazer a prece, eu vou pedir para o Gustavo que faça a prece, e lembre da nossa querida Ieda Peralva, a mãe da Patrícia, filha do Peralva, está muito doentinho, né, Patrícia? E precisando aí das nossas orações, tá bom? Nosso Deus, nosso Senhor Jesus, espíritos benfeitores desta casa, nosso querido Chico Xavier, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo, revivendo e relembrando coisas tão importantes trazidas pelo nosso querido Geraldinho. Pedimos em especial Dona Ieda Peralva pela sua saúde, força, fé e paz para superar da melhor forma esse momento que ela está passando. E a toda a família Peralva que possa vencer essa dificuldade. Nosso querido Martins Peralva, um dos benfeitores dessa casa, também agradecemos pela presença constante nos nossos trabalhos. Pedimos a todos que estejam enfermos, em suas casas, em hospitais, querida Gisele, todos os demais, que possam restabelecer, possam ter força, fé e o carinho de Deus e de Jesus nos seus corações. Pedimos a todos que estão nas ruas, sofrendo, sem comida, sem alimentos, passando frio, que possam também receber o carinho de Jesus, o carinho dos irmãos que têm condição de ajudar para superarem física e espiritualmente esses desafios, essas provações tão difíceis. A todos aqueles que estão em zonas de guerra, possam ter paz, ter sabedoria para finalizar esses combates. Nessa altura da existência terrena, não tem mais nenhuma justificativa de existirem. Agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, pedimos força, paz, fé, perseverança, coragem para vencermos mais uma semana das nossas vidas. Muito obrigado, que assim seja. Assim seja. Até semana que vem, pessoal.